Boa noite. Aguardando aqui o Robson Gonçalves, fazer uma entrevista com ele, uma conversa. Marco Antônio de Paula, boa noite. Boa noite. Como é que tá? Como é que você está aí? Tô bem, me adaptando aqui com a com essa adaptação aí de ficar em casa, né? Saindo só com extrema necessidade. Maravilha, Marco Antônio de Paula. Como é que tá em Ourinhos aí? Como é que tá o trabalho? Vamos fazer esse papo aí, essa conversa afiada hoje. Vamos falar um pouquinho aí sobre você, sobre o seu trabalho de PNL. Como que está sendo para você aí o trabalho de PNL que você está fazendo? Como é que tá as aulas? Tá tendo que estudar tudo de novo? Como é que tá aí? As aulas, você falou o quê? As aulas de artes marciais ou as aulas Todas, né? assim, Fala um estão pouquinho. paradas. Todas. Fala um Hã? pouquinho de todas aí. Fala de tudo aí que está acontecendo na sua vida aí. Bom, quanto às aulas marciais, artes marciais, eu tô com um aluno só fazendo particular, com máscara, todos os cuidados. Praticamente a maioria está em casa, estou fazendo online alguma coisa, estou tendo ajuda. Alguns continuam com mensalidade, pela gratidão, consideração, esperando o tempo passar. Sou muito grato a eles. Graças a esses alunos aí, eu estou podendo manter, né? São os caras de compromisso que eu agradeço muito, sou muito grato. Pouca gente sabe desse lado meu de PNL, né? Eu nunca fui de falar muito do lado assim, no da aula. Mas há anos, desde quando eu estava aqui em Ourinhos, em 90, dos anos 90, saí daqui em 2001, então de 83 até 2001, e aí praticamente de 93 em diante eu comecei a entrar nessa área do pensamento, de estudar o pensamento, desde que eu tive a perda de memória com um soco na cabeça e não sentia cansaço. Aí eu comecei a entender que você sem memória, você não tem dor, você não tem cansaço, não tem nada, e, e aí eu fui vendo pesquisa de outros mestres de artes marciais que fazia canal do dente só dissociando da situação. Eu achei interessante. Por coincidência, conheci um doutor que o pai dele era hipnoterapeuta e ensinava os dentistas a fazer, ele era dentista, ensinava os dentistas a fazer canal de dente com hipnose. E aí, com isso, com a indicação desse doutor, eu peguei e fiz os cursos de PNL. Mas antes disso, eu fiz aqui em Bauru um curso de introdução. E aí, naquela ideia de ofertar, o doutor viu. E aí, nossa, ele adorou. Eu fazia treinamentos na clínica. E aí, numa outra clínica que ele era sócio, ele foi investindo. Então, E como é que eu tenho. como é que faz um canal com o PNL? Como é que faz? Ah, com PNL eu não sei, eu nunca tentei fazer coisa assim, né? Já teria que entrar em mais detalhes sobre hipnose, né? Mas por outro lado, eu pintava mamilos lá na Avenida Paulista, fazendo
micropigmentação paramédica, que eu tenho formação também, que é outra coisa que aqui em Ourinhos ninguém sabe. Eu mandei ofício, procurei mandar para pessoas ligadas à parte da oncologia aqui no hospital. Mas é aquela coisa, tem que aproveitar a internet agora e mostrar minha cara para a cidade, né? Sou natural de Ourinhos, estou em Ourinhos aqui desde 2017, mas isso está sendo uma oportunidade de aproveitar e externar esse lado, tanto profissional de micropigmentação paramédica, da parte de mama reconstituída, pintei vitiligo, fiz uma série de coisas. E graças aos doutores de lá de São Paulo, que eu fui atuando de 2001 até 2017, e atendendo de vez em quando me chamam, né? Também sou muito grato, mas com essa onda aí de coronavírus e tal, paralisou tudo. E aí os alunos quase não sabem dessa parte da PNL, dessa parte de treinar a mente das pessoas, né? Na época eu chamava de destravar, hoje fala desbloquear. Eu andei destravando alguns atletas aqui, antes de competir, ao deparar com alguns problemas. Algumas pessoas apresentam aquele socorro, tenho medo de vencer. Eu tive isso também, porque depois que eu fui para a Inglaterra, terceiro do ranking mundial, saí daqui, não tinha, eu era primeiro do ranking, título brasileiro para disputar no Maxud Plaza, com tudo pronto, era só pegar e lutar. Eu travei na cama, com dor na coluna, e não conseguia levantar, me deu um treco, uma autossabotagem. Socorro, tenho medo de vencer. Então, aí eu fui percebendo a necessidade de trabalhar a mente. Aí eu tive um aluno, a gente apelidava ele de polenta. O moleque emagreceu, acho que 30 quilos em 2 meses. O que aconteceu com o moleque? Ele era lento, ele era magrelo seco, mas lento, com a memória de gordo. Aí eu percebi a necessidade de reprogramar o moleque. Eu brincava e falava, polenta, você não é mais o polenta, você tá lento, polenta. Eu falei, opa, mas eu tenho que parar de chamar ele de polenta. Mas eu vou chamar você de polenta enquanto você continuar lerdo. Ele emagreceu, mas ficou lerdo. Aí outro detalhe, né? Porque quando a pessoa emagrece muito, segundo a área médica, não sei, diz que não podia passar a quantia de quilos, sei lá, mas o moleque passou tremendamente, coisa de 10 quilos por mês, não sei, ou mais. Eu não parei para medir. É igual a história do besouro. Você sabe a história do besouro? Cientificamente diz que ele jamais voaria. Porque ele tem uma asa, um corpo muito maior que a asa dele. E você sabe por que ele voa? Porque ele não sabe que não pode voar. Então, é a mesma coisa eu não sabia nada sobre isso e nem o moleque. Aí ele emagreceu uns 30 quilos aí em 2, 3 meses. Realmente, se eu pegasse, aí eu estava num projeto desse. Dava aula na academia sofisticada aqui e tal, a mais top da cidade. Mas o ventiladorzinho lá ligado, o chinês, eu sei disso, na arte marcial eu treinava de kimono, para ter calor, é o Ti, o calor interno. O chinês faz até gargarejo com chá morno, né? Com água morna. Aqui os caras querem assim, vamos fazer de conta que a gente treina, aí eu tenho que fazer de conta que eu ensino. Porque ventiladorzinho, aquela coisa de frescura, vamos dizer assim, nem batalha chinês faz quando tem vento. Aí eu fico vendo, como é que esses caras não querem ter uma gripe, ou quer ter isso, aquilo? Não condensa o calor, não limpa essa água que está dentro do corpo. Então, assim, eu sempre fui criterioso para dar aula. Aí, por outro lado, nunca tive muitos alunos por isso, porque eu fazia puxado num certo sentido. Hoje precisa de uma certa técnica. A gente aprende por movimento e repetição. Você ensina o cara a socar e ele começa rápido com equipamento, manopla, parador de chute, ele cria vícios. Ele já está memorizado nele, aquela memória muscular, de ele levantar o queixo, é perigoso quebrar o nariz. Teve uns que eu já peguei de outra arte marcial, que eu falei, pô, o cara já treina mais de 1 ano, não vou nem ensinar o básico de virar o calcanhar para chutar. Mas aí o que acontece com a pessoa? Na hora da velocidade, ele esquece de virar o joelho e torce o joelho. Depois da operação. Então, por ter experiência de 35 anos dando aula, comecei a ficar criterioso. Então, quando veio o coronavírus, eu já não estava com muita aula aqui, muitos alunos, né, com muita coisa. E aí aquela ditado da história do profeta Eliseu, que chega na mulher que estava na pior, o que você tem em casa? Eu tenho azeite. Pegou e multiplicou o azeite. Que eu pensei, o que você tem em casa? Pô, eu tenho mais de 30 certificados aí de fora arte marcial, de PNL, de coach, e vou ficar parado? Tá na hora de começar a ofertar de novo, igual eu estava ofertando, né?
Porque a tua história também é uma história interessante. É uma coisa muito legal que vai ajudar Muito o povo a legal, Marco. entender também. É? Quando que você começou? Quando que você começou nas artes marciais? Foi primeiro as artes marciais e depois a PNL? Ou primeiro a Primeiro, PNL e depois as artes marciais? Como é que foi? Conta pra gente aí. primeira das artes marciais em 1983, 82, 83. Acho que era a época que estava tendo filmes do Bruce Lee, filmes do Rock Balboa, começando, né? E aí eu fiz a arte marcial, depois fui continuando, perdi o contato com o meu mestre, aí eu acabei fazendo boxe na garagem um tempo. Depois eu encontrei um aluno do meu mestre formado, que por sinal ele duplicou vários campeões. Todos seguiam para um sistema de lutar boxe, lutar na forja, fazer o chute boxe, a gente chamava de boxe tailandês, né? Depois veio a época, a onda, eu não lembro em que ano veio a onda do full contact, aí nós paramos de chutar a coxa, começamos a tirar da cintura para cima, porque a ideia era profissionalizar. Aí eu me tornei profissional de full contact. Aí eu conheci a PNL em meados de 94, mais ou menos, 94, 95. Eu fui conhecer a PNL. E quando é que a gente foi se encontrar? Que eu não lembro. A gente se Lá em conheceu em 98, foi quando você falou de PNL para mim. 98. 98. Ah, nessa época eu já devo ter terminado, já tinha terminado o Practitioner, Master Practitioner. Tava já engrenando nisso daí. Depois eu fiz em Campinas o Trainer Training, que, nossa, foi fabuloso. Foi muito bom. Aí eu fiquei sabendo, parece que o Anthony Robbins só fez até o Master Practitioner, o cara arrebentou e fez tudo aquilo. Falei, caramba. E lia Mas muito. é igual eu falei na live hoje de manhã, né? É o quanto você pratica que faz você ter o resultado. E aí, Faz tempo. o que que te tirou um pouco do desenvolvimento humano? Você decidiu focar só na luta, só nas artes marciais e deixou a PNL de lado um pouco? Foi isso que aconteceu? O que O que aconteceu? aconteceu? Eu levei um susto quando eu fiz umas intervenções aí e não tinha muita formação em pessoas com estado assim, que além do tratamento médico, devo frisar, teve câncer de útero, eu fiz lá uma mudança de história de vida pessoal, tinha um câncer de ovário, útero, não vou mencionar nome que eu não tenho autorização da pessoa para falar. Aí uns casos aí de endometriose, casos assim sérios que eu fui matando a charada por fazer parte da arte marcial e estudar fisiognomia, e fazer parte, né, que nem fazia parte da Seichonoye também, da filosofia, sou muito grato também. Então a gente tinha e eu era massoterapeuta. Como massoterapeuta, eu pegava a parte reflexa e a gente fazia muito estudo de coisas psicossomáticas. Muito estudo no curso de massagem, formação técnica, fiz atendimento em posto de saúde, fiz em Itu na época, terminei lá para 97, por aí. Entre 97 e 98 terminei o curso de massoterapia. E aí, por estar ligado nessa área e ter tido problema nas costas, a massagem me ajudou, porque eu não fazia muito alongamento, eu fazia muito boxe. A escoliose dá em tenistas, lutadores de boxe, porque usa uma posição só. Aí é necessário certos alongamentos, que eu comecei a adotar esses alongamentos sempre que eu ia dar aula de qualquer coisa, 20 segundos no mínimo para mandar na memória lá cada posição, ou 5 respiração bem lenta. Então eu já tinha um hábito de fazer isso antes das aulas. Então através disso eu fiquei assustado, eu falei, bom, não tenho formação, no Brasil não tem um reconhecimento tão grande. Aí por outro lado eu tinha uma vida simples, uma bicicletinha, não tinha aquele carrão para poder dizer sou coach. Então eu fiquei meio complexado assim. Falei, pô, como é que eu vou dizer que eu tenho formação de coach? O cara vai olhar e fala, que coach é esse? Com esse Fiatzinho aí, esse carro velho. Aí eu falei, não, quer saber, meu? Não importa, pô, já vi resultado, deu resultado em tanta gente. Eu fui somando as pessoas agora nesse tempo. Falei, bom, para eu poder sair do estado que eu estou, eu tenho que movimentar. Não tem um pressuposição do coach. Você quer entender? Haja. Tem que agir. Então aí você veio, convidou, falei, opa, tá na hora de agir. Foi rápido, porque aquilo já tá tudo, é como andar de bicicleta. A arte marcial para mim, essas partes de PNL, é como andar de bicicleta. E eu também fiquei um tempo Marco, entretido numa... Hã? na época que eu te conheci, eu não sei se você vai lembrar,
mas você fazia oração para as pessoas e as pessoas se curavam, né? Através da fé. Como que era esse Sim. trabalho que você fazia? Você fazia um trabalho ali, hoje eu faço isso, que é a terapia do renascimento. Eu lembro que você mandava as pessoas fechar os olhos, segurar uma vela e segurar a luz para se curar. Como que era esse trabalho e por que que você parou de fazer esse trabalho? Então, eu parei, como é que eu poderia fazer? Porque estava parecendo um ritual, né? E por outro É, lado, eu estava fazendo parte de uma ciência que estudava algo metafísico que não envolve ritual, não envolve coisa assim. E eu comecei a ficar interessado porque eu descobri que as pessoas desse segmento, em meia hora de silêncio, numa ligação, sem a pessoa saber de evidências, nada, a pessoa ficava boa. Eu falei, caramba, isso daí é mais forte ainda. Aí eu fiquei interessado. Aí, por outro lado, eu fiquei com receio porque a fundadora dessa linha também usava hipnose, usava autossugestão e houve problema de câncer no professor dela, ele morreu e não conseguiu, e ela se curou com um outro método. Mas aí eu fui percebendo que a PNL já tinha se desmembrado desse lado e já tinha compreendido que precisava de expandir a crença, o mapa mental da pessoa, que já era diferente. Então, quando eu comecei a entender, eu fiquei acho que 15 anos parado, falei, não, a PNL também, o mesmo conceito que tem na PNL, a gente tem. Se o cara tem uma alergia, ele tem uma estratégia daquele, ela tem um ganho secundário daquele problema, tem uma intenção positiva de achar que aquela doença vai segurar e ajudar ela, que você inverte a estratégia. E o conceito de realidade não existe. porque assim, Praticamente, ó, na verdade, quero mandar um abraço aí pro Fábio, pra Cristina Dandreta, que está com a gente aí, Felipe Oliver, Fernando, Tiago Oliveira, do Rio de Janeiro. Como você falou no começo lá, você falou que o besouro, cientificamente, ele não tem condições de voar, não porque o tem. corpo dele é maior do que as asas. Mas como ele não sabe disso, Ele ele voa. acaba voando, né? Então, ou seja, só para o pessoal entender, a religião que você citou aí, a gente pode dar nomes, tá? Porque aqui é conversa fiada mesmo, é entre nós, você pode falar, não tem problema nenhum. O nome eu até falo da ciência cristã no meu livro, da Mary É, Baker Eddy, né? Eu gostei ele tanto é. quando você me transmitiu esse ensinamento também, e eu falo da ciência cristã, que é uma mistura de cristianismo com ciência mental, que é o que a gente ensina na PNL, correto? Então, ou Correto. seja, a ciência cristã, ela diz o seguinte, não adianta a gente tentar, com a nossa mente finita, entender Deus que é infinito. Ou seja, a doença não existe. O que existe são crenças enraigadas no subconsciente. E quando você fazia um ritual, que você falava para a pessoa assim, olha, você é luz, segura essa luz que a doença vai sumir. E a doença sumia, você tirava da mente da pessoa a doença. Por isso que a doença sumia, né? E depois você começou a entrar aí na ciência cristã e você percebeu que não precisava nem ficar fazendo ritual, porque o Deus infinito, ele já entende. É só você silenciar, se harmonizar, entrar em harmonia com ele. Tanto é que na ciência cristã, nem remédio os caras tomam, não é verdade? Eles não Toma. tomam remédio, porque eles não reconhecem nem a causa. Ou seja, como que você Minha vai causa. curar a causa se não existe também? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a conversa hoje é afiada, você pode falar. Não precisa Ó, ficar com receio, não. Aqui é entre nós. Quem não gostar, eu, para de seguir a gente, tá tudo certo. eu, eu vivi com uma senhora, eu conheci essa senhora, ela faleceu, chegou a falecer com mais de 95 anos e nunca tomou uma vacina. E ainda, como é que eu poderia falar? É, tinha muitos que não tomavam nem vacina. Outros, por outro lado, tomavam vacina por questões de viajar fora do país por lei. Por questão da lei, faziam. Então, assim, não é obrigatório, mas muitos cresceram no meio disso, que vieram em Santa Catarina, lá no sul, desde 1870, sei lá quando, já tiveram esse costume. Agora, eu, como eu já tinha conhecido em 2008, não sei, 2007, eu estava começando a entender, e em 98 eu comecei a ver os escritos dessa senhora Ed, aí eu fui percebendo que vários pensadores, vários criadores de obras se basearam nela. Então, assim, eu falei, nossa, isso daí tudo é fabuloso, eu quero entender o que é isso. E aí foi onde eu fiquei estudando, e aí eu falei, bom,
eu tenho uma outra base. Eu vou manter minha base, porque lá o pensamento é assim: a mente é Deus e eu sou uma ideia dessa mente, eu sou uma ideia desse eu sou. Então, assim, como forma de anular o ego, eu não admito esse eu sou como eu, o agente central das coisas. Eu sou uma ideia dessa mente que reflete essa mente em imagem e semelhança, significa ideia e reflexo. E aí eu fui percebendo que muda as palavras. Mas, por exemplo, o que chamo de recursos, estado de recurso, lá é chamado de qualidades de Deus. Alegria, felicidade, coragem, são qualidades de Deus, né? Agora, eu achei interessante a prática da meditação silenciosa, a prática do silêncio, de que o Cristo toma frente, do Cristo eterno, do Cristo que estava em Jesus, mas estava em Moisés, estava em Abraão, é eterno, que já estava antes, quer dizer, essa ideia, essa ciência divina foi lançada, mas Jesus descobriu num grau maior. Então, aí eu comecei a estudar tudo isso. Eu achei assim fabuloso, porque na parte do Na pensamento verdade, sistêmico da PNL, a alguns religião chegaram. ela tem muito da PNL, não tem? A religião ela tem muito da PNL. A PNL consegue explicar a religião, não consegue? Consegue. Você, como é que eu poderia falar? Através da PNL, através da técnica de modelagem, você descobrindo como a pessoa pensa, como ela acredita, como ela age, você cria uma meta-estratégia, como é a estratégia por trás da estratégia dela, você modela e passa para outras pessoas. É isso que eu fazia na filosofia lá, passava para as pessoas segundo os padrões de crenças de todo mundo, e, e repassava em treinamento. Foi onde você pegou, participou de alguns, só que dessa vez da vela eu usava como forma de representação, né? Ou era uma vela, ou era um pedaço de uma. Uma vez fiz numa cozinha, cada um com uma colher de pau, um presente, uma coisa simbólica. Então, na verdade, era uma coisa simbólica para poder extrair as crenças mais profundas. Quando tinha um lugar que tinha pessoas que se conviviam mais de 6 meses, num bom relacionamento, eu falava, você vai escolher isso, vai dar para uma pessoa, vai dar um abraço e dizer o porquê. Então, quando a pessoa falava o porquê, ela chorava, porque saía de dentro dela aquelas coisas mais significativas e profundas a nível de relacionamento. Então, no final de ano, nossa, eu fazia muitas dinâmicas assim em empresas em São Paulo, e aí eu não tive ainda a oportunidade de fazer isso. Eu fiz algumas coisas com meus alunos mais antigos, que choraram, que se emocionaram, às vezes me davam um flash assim de querer falar, que eu falei com um aluno que ele não esqueceu até hoje. Eu fiz cada um pensar sobre os pais, a mãe deles e tal, e um mês depois a mãe do cara faleceu. Mês, pouco tempo. Então, assim, tem a hora que parece que essas ideias iam vindo e eu ia passando. Ô Então, Marco, nossa, eu acredito, a gente prega aqui no Instituto Você Merece Ser Livre, que a doença não existe. Não existe. ué, a trans- sim, Tá me ouvindo ou não? o que está Tá me acontecendo? Está ouvindo? caindo a conexão. Estou ouvindo, mas parece que está caindo. Deixa eu ver Então aqui. tá, eu estava falando que a doença não existe, né? A gente acredita realmente que a doença não existe e que realmente o ser humano merece ser livre das amarras, merece viver feliz, merece viver alegre, agradecer a vida que tem, que você não é obrigado a ter sucesso a qualquer custo, né? Que a sociedade cobra da gente sucesso, igual você falou, né? Cara, eu ficava envergonhado porque eu não tinha um carro legal, porque minha vida não estava 100% ainda. Só que se você esperar a sua vida ficar 100%, você não faz nada, não é verdade? E como que a ciência cristã enxerga esse momento de pandemia, já que a doença não existe, né? Se sair uma vacina lá, eles não vão tomar, alguém lá da ciência cristã pegou o coronavírus, você está sabendo, está por dentro ou não? Olha, que eu saiba não, mas, por exemplo, como agora é uma época de contágio,
e nós temos um segmento mental que todo mundo em pensamento vai se reunindo, está tendo conferências online em prol, dizendo que a única influência é Deus e não o contágio. Então já começa com uma ideia contrária. Por outro lado, eu estou sem máscara, porque eu estou dentro de casa, mas estão recomendados a pôr a máscara porque a finalidade religiosa é não passar o medo para as pessoas. Então põe a máscara para respeitar as autoridades, respeitar a ordem da saúde. E por outro lado, é que nem eu falei, é livre para cada um, não é assim, não pode tomar. De acordo com o grau de conhecimento de cada um, você tem uma dor, você não está aguentando, vai no remédio. Ou então eles vão no praticista. O que é o praticista? São pessoas que você vai, liga para ele, conversa, eles te recomendam, faz uma oração, e alguns instantaneamente já não sente mais. Então o caso de... Aí, por exemplo, como a gente já tinha muito trabalho lá, metafísico, quer dizer, a igreja não é local, mas é estado mental, está sendo tudo feito já na base online, para poder respeitar as autoridades e tudo. Então, por eu estar aqui em Ourinhos, eu não estou tendo tanto contato com eles ao certo. Mas vai ter agora outra palestra que eu quero participar. Eu estou me comunicando, e aí eu brinco com eles, né? Falei assim, aqui não tem igreja. Falou, claro que tem, você está aí? Então, cada um é a igreja. Assembleia é o quê? Em grego, reunião de pessoas. Então, quando reunimos pessoas para falar em Deus, falar no bem, você está fazendo uma assembleia. Então, o conceito de igreja é metafísico, não é lugar, não é paredes. Nós não moramos nas paredes. Pode ver que o conceito... Vamos dar um exemplo simples. Uma época atrás, hoje eu adoro, gosto da minha sogra, ex-sogra, mas um tempo atrás, quando vim morar para cá, a minha ex-mulher ficou feliz, porque estava morando na casa da mãe, mas eu estou morando na casa da sogra. Quer dizer, eu não morava na casa, eu morava na sogra e ela morava na mãe. Só para entender. Então, o conceito que você tem é igual o Albert Einstein. Você quer entender a teoria da relatividade? Se você falar com alguém que você gosta muito, você não vê o tempo passar. Mas se você conversar com quem você não gosta, parece que... Quer dizer, a relação de tempo e de lugar desaparece de acordo com o que você estiver conversando e tiver afinidade. Você não vai ter noção do tempo, tanto é que se você for ver aí depois o tempo que der a live, me comunica, que eu tô assim sem ver a hora aqui. Por quê? Porque é um papo bom, um papo legal, já é muito relativo isso, né? Então, Marco, nessa época aí de conflito mental, o que você recomenda para as pessoas? Acreditar que elas são filhas de Deus e desviar o foco da mente? Tem como enganar a mente? Tem como sabotar a mente? Como é que funciona isso? Porque a mente mente para a gente, né? Como que eu vou mentir para a mente? Você tem alguma dica? É que na ciência cristã chama de mente mortal. Então essa mente eles nem tentam enganar, mata ela. Por exemplo, e na Seixonoye fala que tudo é projeção da mente. Então se eu não tiver o vírus na minha mente, se eu não tiver medo do vírus, o vírus não me pega. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque depende do grau de cada um, de convicção, do que acredita, se entrar em linha. E, ao mesmo tempo, na ciência cristã não tem ideia de projeção como eu ser o projetor. O homem é a reflexão de Deus, a reflexão da mente. Imagina o sol refletindo os seus raios. Ele reflete, ele não apaga. Então, a ideia de reflexão, como é uma metafísico e é antimatéria, projeção ainda dá lembrança de que você tem que apertar um botão, tem que projetar, tem que ter um autor humano para projetar. Então, para começar, pela ideia metafísica, o projetor não sou eu. Então, eu entro em linha com aquele que já reflete perfeição, saúde, e eu sou a reflexão desse raio. Então, eu sou uma ideia de Deus. Eu sou uma partícula de Deus. Eu sou uma partícula ou uma individualidade de Deus. Mas uma individualidade refletida. Refletida, assim, é constante, como o raio do sol. Eu só tenho que entrar em linha e reconhecer isso. Uma metáfora para poder entender. Ao mesmo tempo, eu sou uma gota de oceano, mas eu sou o oceano. Não tem gota d'água sem oceano, nem oceano sem gota d'água. Mas o raio de sol e o sol é o mesmo reflexo, é a mesma luz. Imagem e semelhança, a mesma ideia refletida.
E o espelho onde você vê esse movimento igual é a ciência divina. A compreensão dessa ciência divina de que sou um com Deus. E que o outro também é um com Deus. Só que a mente mortal, que a gente chama, que uns chamam de mente fenomênica, ou a mente que mente para você, é um conceito assim, por ser mortal, eu não reconheço nada dela, nem penso em enganar o que eu não reconheço. É só um termo que eu tenho que tomar cuidado para não me apegar de que exista essa mente. Então, Então o mal, por exemplo... eu preciso iluminar minha mente, que já basta. Iluminando a mente, não precisa negar nada, porque também não existe. Se você negar, você afirma o verdadeiro, porque Jesus não afirmou, ele negou. Lázaro não morreu, ele dorme. Lázaro, saia. Quer dizer, então, se você chegar a negar, então o que tem dentro aí em você? Opa, tem o Filho de Deus. Tem a mente onisciente de Deus, que é onipresente, então eu estou onde está a mente de Deus, e eu reconheço isso graças a essa onisciência. Eu tenho ciência disso porque quem tem a ciência é Deus. Não tem na Bíblia, se nós amamos é porque primeiro ele nos amou? Eu penso assim, se nós pensamos é porque primeiro ele nos pensou, primeiro ele nos viveu. Para pensar para você nascer. Você precisou de duas pessoas planejar e amar para você nascer, seus pais. Aí eu fui vendo 10 gerações, dá 850 mil pessoas. Então nós somos a soma do infinito de pessoas que se tivesse um estéreo, você não teria nascido. Aí depois, materialmente falando, teve uma briga de esperma lá, você já ganhou também. Então você já nasce, para pensar. Você ganhou de presente, você vê vida como dádiva, você vai ver presente e uma oferta sincera. Eu penso que a nossa vida já não veio nem dos nossos pais, e essas 10 gerações que dão 263 mil, eu não sei, faz um cálculo de 2 em 2. Dá 16 gerações até bisavós, depois chega 260 mil, 10 gerações depois de você. Só que todo mundo teve essas 10 gerações, então o infinito desse infinito é Deus. Então nós somos a soma do infinito. E temos que agradecer essa ideia que eu sou um com o infinito, eu sou um com Deus. Porque, e até para você ser mantido é 2 ou mais. Jesus não fala quando 2 ou mais falar, eu estaria entre eles? Pois, precisa ter os pais, mas se eles vão trabalhar, quem vai cuidar de você? Não é uma avó? Não é o mais? Não é um irmão? Não é a babá? Poxa, se você parar para pensar, nós já temos que agradecer muito pela vida. E Deus é o causador maior de toda essa vida, a vida é Deus e o homem reflete essa vida. Nossa, eu queria até a matemática do sucesso, que outro dia nós vamos falar sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você como mestre, né, em artes marciais, você encontra muitas pessoas que não acreditam em Deus. Como que você conversa com alguém que não acredita em Deus, você falando tão bonito sobre Deus, né? Digamos que eu sou um ateu, eu falo para você, mas Marco, eu não acredito em Deus, cara. O que você falaria para mim? Eu falo assim, você acredita no ar? Ou na respiração? Aí se ele responder, eu falo, tudo bem, mesmo que você não acreditar, você está vivendo isso, está em você, o fôlego. Porque ele não controla o fôlego dele, as batidas cardíacas. Você acredita na vida? Vai, vamos pensar em Deus como vida em maiúsculo. Se eu perguntar para Deus, você acredita na vida? Ah, não acredito. Ah, você está vivendo. Eu acredito. E você, se acreditando ou não, você está na vida. Não tem jeito. Você acredita no ar? Ah, não acredito no ar. Você respira e vive graças ao ar. O fôlego. Agora, o seu fôlego aí é o teu pulmão que te dá? Não é. A ciência... E se o cara falar para você assim que ele veio do macaco, e aí? Olha... Que nem eu falei dessas 10 gerações, tem 260 mil, não viu nem um macaco, saiu da minha família. Então, é nisso que na ciência que você fica em silêncio. Deixa o Cristo que está nele, a mente que está nele, no tempo certo ele vai entender. Eu vou em pensamento não entrar em conflito. A base é a harmonia. Em nome da harmonia eu vou pôr máscara. Em nome da harmonia eu estou evitando de viajar para São Paulo para não alarmar familiares. Você entendeu? Mas por mim, eu iria. Mas e a preocupação de voltar e achar que eu posso pegar e passar? Então, em nome da harmonia, mantém silêncio. Deixa numa boa. Né? Agora,
eu fui percebendo que tudo só muda o nome. Muda o nome em alguns, só o ponto de partida também muda em alguns conceitos. E eu não poderia deixar na gaveta aqui, já que eu fui solicitado para fazer sobre PNL, fazer essa coisa fantástica de poder ajudar e ainda ter um suporte a mais. Caso eu deparar com um caso, que nem eu deparei com um caso de aborto, eu vi que eu não conseguia resolver na época. Mas hoje, opa, vamos ver o que está acontecendo aí, vamos tirar essa culpa. Porque a culpa do ser humano é que gera o sofrimento. A ideia de pecado, isso daí gera sofrimento, gera muitas coisas. Tem nações se punindo com guerras. Eu acho legal o Karl Menninger falando sobre o homem contra si próprio, Eros e Thanatos. Como é que na Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra forneceu bombas e minas para os alemães e vieram a morrer nas mesmas bombas e minas? E no dia de hoje você vê um reator nuclear na Coreia do Norte, quem forneceu para eles? Foi norte-americano. Está repetindo a história do homem vindo a se matar. A Guerra da Secessão foi uma espécie de uma autopunição depois de ter matado os ingleses pela libertação. O Brasil, depois de massacrar o Paraguai aqui, naquela guerra covarde, a mando da Inglaterra, que era o Império Maior, sei lá o que foi, o que aconteceu depois? Guerra das Farroupilhas, cangaço, começou a se matar dentro de si. Então, na verdade, o homem, quando ele faz uma atitude mortal, ele vai criando um meio dele se punir com outra guerra ou uma guerra interna. E aí você vê a história, os terroristas que tanto faz, foi fabricação. Parece que foi os norte-americanos que fabricaram no Afeganistão lá e depois vieram atacar contra eles. Então, a literatura é muito pesada. Eu recomendo que você tenha um pensamento muito bom, porque vai falar sobre essas autossabotagens no grau de neurose de suicídio focal. Suicídio focal é aquela pessoa que não tem coragem de se matar, mas ela perde uma perna, ela perde um dedo, ela sofre várias coisas que os norte-americanos chamam de campeão de azar. Ele parece que sobreviveu isso, aquilo outro, mas na verdade dentro dele ele tem uma autopunição enorme. Então tem histórias assim, só que é um livro pesado. Mas eu fico vendo as guerras do dia de hoje, as atitudes que estão acontecendo dos pós-guerra. Por que veio uma gripe depois daquela guerra horrorosa da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola? Então, é como se fosse uma... Não, aí eu não estou falando como um cientista cristão, agora eu estou falando segundo o Karl Menninger, esse psiquiatra, que está falando sobre isso. E aí é onde, na ciência cristã, isso é mente mortal. Se eu ficar falando mais nisso, eu vou estar reproduzindo a ideia de que isso tem continuidade. É igual karma, ação e reação. Uma vez que se eu quero anular o karma, eu não devo falar sobre ele, medir ele, nada. Existe uma declaração científica sobre o existir, que como cientista cristão declaramos todo dia. Não há vida, verdade, inteligência, nem substância na matéria. Tudo é a mente infinita, maiúsculo, Deus, e sua manifestação infinita. E aí vai declarando o que o homem, que a ilusão, a doença é mortal, e é irreal, não é real. O que é real é o homem, a sua imagem e semelhança dessa mente de Deus. Então, diariamente, toda vez que eu ficar falando sobre algo, eu estaria fazendo sobre o mal positivo ou o bem negativo. Exemplo, propaganda de cigarros. Não fume, isso provoca câncer, não sei o que lá, não sei o que lá, blá, blá, blá. Agora, particularmente, eu faria assim. O Ministério da Saúde está lavando as mãos e está crucificando. Por quê? Porque está falando um monte de coisa lá que está jogando a ideia da doença. Não resolve. Só lavou as mãos e tirou o corpo fora. E está deixando você se crucificar naquilo. Então é um conceito mortal. Então, na ideia da visão científica dessa ciência divina, o mal não tem personalidade, nem história e nem lugar. Despersonifica o mal e vê o mal como um magnetismo animal. É o instinto bruto do homem não evangelizado, mas entre parênteses, o instinto materno é divino. Mas o instinto bruto, que faz o cara ficar viciado em droga, que vê o bem na droga, no dinheiro, no assalto, aí ele está sendo mascarado de assaltante e de mal. Mas aos olhos de Deus, ele é a imagem e semelhança, ele é um filho de Deus. Então, existe todo um segmento de despersonificar o mal. Ah, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, mas não é reconhecido como parte... Você não pode dar existência e substância a essa parte. Depois que Jesus veio, não foi alterado sobre a alimentação?
Não é mais importante o que você solta da boca para fora do que o que come? Então, muita parte de lá também foi deixado de lado. Eram ritos, eram costumes. Mas, por outro lado, Robson, como é que eu poderia falar? Mesmo sendo afiada, eu tenho todo o respeito a esse segmento e eu não sou representante deles autorizado a falar. Então, é onde, mesmo sendo sincero, eu penso assim, sou muito grato. Quando eu sempre acordo de manhã pensando sobre isso, sobre as práticas, que nesse momento todos estão unidos pensando que é o momento de ouvir Deus. E ouvir Deus, muita gente, a gente pensa que Deus, a gente fica só falando, 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 mandando para Deus, pensando que você tem que ter dinheiro, ter saúde e não ter doença, mas nesse momento é a hora de silenciar e lembrar daquele salmo, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Então a meditação, primeiro aquieta, depois saiba o que é Deus. E se ele é onipresente, pensar sempre nessas três qualidades. Deus é onipresente, então ele está em todo lugar, então eu já estou onde ele está. Ele é onipotente, é o único poder. Eu já fiz uma limpeza na minha casa. O poder dele preencheu todo o espaço. Não há espaço para vírus. E onisciente, ele é única, ele tem ciência e certeza disso. E eu tendo ciência e certeza disso, eu estou dentro desta onipresença. Aí eu me aquieto, entro em silêncio e penso em alguns trechos bíblicos, alguma coisa, que nem eu gosto de pensar em, não sei, não lembro se está em Jeremias ou Isaías, que Deus falando, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de maldade, para vos dar o fim que desejar. Então eu entro em silêncio, aí tem aquela parte que Deus fala, eu imprimirei minha lei na tua mente e a inscreverei no teu coração. Então quando eu entro em silêncio, eu espero para ver o que Deus vai revelar de imprimido e inscrito em mim. Então, é um momento que está todo mundo silenciando e nós podemos ter a chance de ouvir Deus, de poder ouvir a Deus. E como na PNL fala... Hã? Faz todo sentido o que você está falando aí. Todo sentido. E na PNL você não tem que modelar as coisas. Você não pode modelar um personagem bíblico. Você não pode... E pela ciência cristã, tudo são ideias. O Moisés é uma ideia em mim, Noé é uma ideia de obediência. Ele ficou na arca. O que eu vou fazer estando dentro de casa? Eu vou expressar a qualidade de obediência às autoridades. E estando na arca, que é meu lar. E o dilúvio aí fora de vou trabalhar, não vou trabalhar. Certo, errado. As brigas. Não teve o Barrabás que pensava diferente de Jesus e queria ir para a guerra, para o pau? Vai ter. Fazer o quê? Então é onde você tem que respeitar as autoridades, que isso também está na Bíblia, e respeitar as autoridades, mas pensar como Daniel, o governo meu agora é Deus que está em mim, e que abençoa o meu presidente, o meu governador, e que mantenha a harmonia, porque Jesus falou, qual é o reino que brigando entre ele vai subsistir? Não demonstrar conflitos. Agora é uma hora em que todos vamos precisar de ter um pensamento em linha, de respeitar as autoridades e de estar em silêncio e pensando que o governo, que é Deus, abençoando a todos. Então agora eu tenho certeza, é uma reunião que todos estão fazendo na parte da ciência cristã, reuniões metafísicas, abençoando e vendo o governo de Deus, abençoando nossos governantes e abençoando e utilizando para que a harmonia reina em todos nós. Então, diariamente, vamos fazendo declarações e pensamentos e tudo mais. E pela PNL, eu conheci e fui buscar esse segmento por causa do Robert Dilts, da estratégia da genialidade. Segundo informações, o Albert Einstein frequentou em Princeton uma igreja da ciência cristã por mais de 15 anos, antes dele criar toda aquela teoria, tudo. Mas como a senhora Ed era uma pessoa talvez polêmica, segundo eu, não estou falando por eles, então ninguém queria pegar e falar. E como lá também fala que o mal não é pessoal e nem o bem, uma vez que exalta o nome de uma igreja a mais que as outras, se torna pessoal. Então lá nós falamos sobre o Cristo impessoal. Não procure exaltar aquele nome como único e melhor que todos. Tudo é um no Cristo, nessa amplitude, não existe nessa mente única alguém fora dessa onipresença, né?
e todo o meu respeito, não estou autorizado a falar por eles, mas pela minha experiência, eu tive cura do meu joelho. O meu joelho não tinha como. Eu não aguentava dobrar o joelho, doía a noite inteira. E aí uma membra da igreja falou: leia esse livro que você não vai saber quando, a hora que vai curar. Porque uma cientista cristã que virou conferencista, estava com câncer, com um monte de coisa, ela leu e falou assim: agora nem que eu morra, eu quero ler esse livro para entender Deus e meu relacionamento com Deus. Ela leu 8 vezes, ela se curou. E eu li o livro, e quando doía, aí a membra falava: a mente que mente, você lembrou do joelho, já dói, doía. Eu lembrava do joelho, eu sentia dor no joelho. O ortomolecular falou: falta sulfato de glucosamina e condroitina, vai crescer cartilagem, falta isso. O ortopedista falou: só operando. E lá, opa, mente onipresente, o cotovelo tá bom, se o joelho tá ruim, a culpa não é de Deus, é minha. Então deixa eu reconhecer, opa, tirar a ideia de que eu tenho culpa também, e reconhecer essa onipresença. De repente, cara, eu vim para Ourinhos, eu tava lutando, já tinha lutado 6, 7 rounds, eu agachei, falei: nossa, eu não tenho dor nenhuma no joelho. E aí o joelho sarou. Eu tenho depoimento na igreja lá, que saiu em 3, 4 países. Aí eu comecei também a quebrar telha, com a ideia de anular a matéria. Eu falei: irmão, telha é barro. Barro é pó, pó é nada. Aqui não é cérebro, aqui não é mente, osso. Eu sou filho de Deus. E aí eu ouvi o chinês falando que não pode quebrar o chi, que a concentração. Eu falei: não, Deus não quebra o pensamento dele. Eu vivo e respiro nele. Então, se Deus não para de pensar, por isso eu vivo, então agora eu consigo. Aí eu peguei e quebrei a telha com o corpo frio, com tudo. Só que tem um detalhe: eu fiz uma burrada aí. Eu quebrei um dente que foi feito um canal quando quebraram um coco na minha cabeça. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Por quê? Porque eu não pus o protetor bucal. E o dente que é feito o canal é um dente morto. No impacto, pum! Você acredita, cara? Eu não senti nada. Só que ele bateu com dó. Até falei pra ele: bate essa merda aí. Ele bateu 3, 4 vezes. Tinha que ter dado com muita força. Ele ficou com receio, o aluno. E aí rebentou numa das 4 batidas, ou 3, arrebentou, refletiu no dente. Aí 2 semanas depois eu comendo um churrasco, aí o dente quebrou. Acabou de quebrar o dente. Então tem que tomar cuidado. Aí eu percebi que tem que ter uma certa concentração, um certo detalhe e fazer mim, que eu vi o árabe falando lá, e pá, eu falei: eu também faço. E o cara pegou e pum, e quebrou. Só que eu estava desenganado pela ciência médica. E por isso eu acabei falando assim, não para afrontar. Estava certo o médico em tudo que ele falou. Só que depois que eu me conscientizei, aquilo que eu mais temia virou minha maior arma, a cabeça, da cabeçada. Então, eu até num livro que eu for fazer, eu já sei, para luta, aquilo que você mais teme tá a arma contra o seu adversário. Porque eu vi campeões, eu tive um professor que teve um problema hepático, ele nunca falou o que era. Ele só derrubava os caras no fígado. Mas por quê? Ele jamais podia tomar soco nessa parte que ele tinha sonda, ele teve bolsinha e tal, e ele teve um problema hepático muito sério. Nunca soube o que é. Mas ele virou um campeão que não tinha um que ele não pegava e batia no fígado e derrubava. Então ele temia tanto que ele criou uma arma contra os outros. Ele derrubava todo mundo naquilo que ele temia. Aí eu olhando aquilo, eu falei: opa, eu temia chute na coxa. Aí eu fui pegando as técnicas, o professor falava: bloqueia com o joelho e cai no boxe. Eu falei: opa, eu já era bom de boxe. Depois eu fui percebendo, eu chutava e arrancava o cara do chão, chute na coxa. Depois cabeçada. Aí eu falei: opa. Aí eu fui criando a força na cabeça naquilo que eu mais temia. Eu temia porque eu tinha perdido a memória, tinha vindo para Ourinhos em 89, 45 minutos lutando sem cansaço, de luta de Muay Thai, chute na coxa e tal, tinha trincado a coluna de um cara grandão, e ele, não, trincado a canela dele nas 2 pernas. Numa tomografia apareceu uma microfratura. A gente usava a pomada Calminex, passava na canela e boa. Mas aqueles caroços já era uma microfratura. Só que ficou sério o que deu na canela dele. Porque eu tinha uma canela, a gente quebrava telha na canela. Era 1000 abdominal para cada telha que não quebrava. A gente tinha um treinamento louco e a gente ouvia assim: dor é uma ilusão. Então, quer dizer, eu tive uma arte marcial também que já falava que dor era uma ilusão. Os caras tinham exame de faixa preta, 7 dias abaixo de chá e água. Depois de 3 dias parece que você vai morrer. Eu tive um teste de 8 horas
3 horas na posição do Buda, não tinha nem abertura de perna direito, com os braços cruzados, perna cruzada e os braços entrelaçados. 3 horas na posição do cavalo, deu 8 horas de um monte de coisa. Aí aquilo parecia que você ia morrer, depois você dominava a dor. Então, eu fui vendo que o corpo, o carnal e aquilo que a gente supõe como mente, ele reage ao contrário. Karl Menninger fala sobre essa experiência. E eu tive em congresso de aeróbica, que eu também dei aula de aeróbica aqui, e na época, é só educação física e tal, eu participei do congresso lá, que o Enéas estava fazendo uma palestra falando sobre energia anaeróbica. Energia anaeróbica é quando uma mulher tirou o bebê debaixo de um carro com a mão para salvar um filho. Um japonês no terremoto, ele saiu 9 andares com o sobrinho no colo e ele era paralítico. Então ele despertou uma energia que é chamada de anaeróbica, ou numa crise de loucura extrema, ou no extremo de terremoto, ou de uma mãe. Só que na arte marcial você inverte isso. O Karl Menninger cita no livro Mentiras Essenciais e Verdade Simples, ele cita aquilo que na arte marcial eu pude compreender o que é. Ele cita do leão que saiu da jaula e mordeu o braço do cara e deixou dormente. Na segunda mordida doeu menos, na terceira ele desmaiou. Da quarta em diante ele ia virar comida do leão. Ele acordou no hospital porque socorreram ele. O mecanismo do corpo é soltar essa endorfina, eu acho que é a endorfina. Se eu errar o hormônio aí, os entendidos ajudam a corrigir. Adormece o corpo, só que faz você dormir. Se é um leão, ele te come. E o que acontece no boxeador quando ele está lutando e está bambeando? Aquela endorfina, aquela substância está indo. Então, por que você faça por extremos num exame de arte marcial? Você inverte. Você também vira um leão para poder enfrentar o leão. Você não dorme para o leão te comer. Literalmente é isso. É o arquétipo do leão. E o estilo que eu fazia era baseado no leão. Então, a gente tinha aquela coisa extrema de lutar contra 5, de lutar contra 10, de ficar sem comer, de horas em posições doloridas. Eu fiquei 3 horas com a ponta do pé, com as 2 mãos pro alto, encostado na parede, que depois de 45 minutos eu podia juntar as mãos. Se eu juntasse antes, eu perdi o alívio dos ombros. Mas depois que você junta as mãos, você fica 3 horas, 4, 5, some a dor. Mas até os 45 minutos, você pensa que você vai morrer. Então essa mente vai pensando, vai criando. Se a pessoa não tem convivência com outros e criando aquela convivência, você fica com aquela crença limitante e você não consegue. Então é onde, num caso extremo, o que vai acontecer comigo se acontecer de eu estar com a minha filha e mesmo estando fora de forma ou de idade? Vai disparar um botãozinho aqui, ó, e aquela endorfina vai me adormecer inteiro, mas eu não vou ficar mole. Por isso os treinamentos. Então hoje eu achei um fundamento. A PNL me ajudou nisso. E o Karl Menninger, Karl Menninger não, o Daniel Goleman, que tem nesse livro Mentiras Essenciais, Verdade Simples, ele narra isso. Só que aí eu fui entendendo o que eu fazia na arte marcial. A arte marcial vem de Marte, de batalha, vencer a batalha interna. Então você reconfigura o teu corpo. Por isso eu quebro telha, eu faço uma série de coisas, porque eu mudei a minha base. E aí, ao conhecer a metafísica, eu ampliei mais ainda. Aí chegou aquilo que o chinês chama de Qigong extremo, força interior extremo, que não se sabe a medida até onde vai. E aí eu percebi com as orações de cura, que eu quero fazer uma entrevista para esse aluno meu, que ele abriu a barriga. Então eu percebi que aquilo eu já estava como um canal disso. Baseado nessa história do Lázaro, fiz uma meditação, uma oração, quando estava na filosofia de vida, e o médico disse que depois de 90 dias ele poderia treinar 120 dias participar do campeonato. Você acredita que aquele louco pôs uma cinta enquanto eu fui para São Paulo com o intestino estourado, 60 dias, ele ganhou o campeonato. Eu voltei para Ourinhos para tentar estudar isso, para metamodelar esses milagres que aconteceu com meus alunos. Por isso eu larguei tudo lá também, para eu poder entender o que estava acontecendo nesse mecanismo que eu tive com o aluno, que eu viajei, estava dando aula lá, o mais pequeno deu um chute no intestino dele, estourou o intestino, ele não soltou o ar, ou nocauteou ele em pé e bateu na barriga, e ele sangrou o nariz do pequenininho, fazendo bonito para as menininhas lá, né? E aí estourou o intestino dele. E sorte que tinha um especialista aqui na Santa Casa, que viu aquela barriga preta dele e falou, não, tá estourado, imediatamente mesa de operação. Então também o médico ajudou muito a salvar ele. Se não fosse esse médico, tava
feio. E ele tem uma abertura da boca do estômago até aqui embaixo. E hoje ele é amigo, os dois alunos meus são amigos, os dois faixa preta. Só que Deus fez uma cura integral nele, porque ele também cuida dos negócios, ele está bem, ele está levando, a vida dele mudou. Então, assim, como eu não falei com ele, não peguei autorização para falar o nome, eu não vou mencionar o nome. Uma outra ocasião eu pego e falo. Então, foi Legal. tudo isso. E numa outra palestra, uma moça falou para mim, olha, tinha uma moça que tinha câncer aqui, ela falou que se curou quando você estava fazendo, só que eu fiz uma junção, né, daquilo que eu aprendi na PNL, de modelar, de falar, aí, por que não recursos infinitos? Hoje eu pensando em Deus com recursos infinitos, se torna mais potente você fazer a pessoa reconhecer que ela já é um recurso infinito, que pela ciência cristã nós somos uma meta de Deus. A imagem e semelhança. Ele fez esse mundo e fez o quê? Opa, cuida do mundo para mim aí, ó. Tem a domínio. O que é o domínio? Sobre os répteis, sobre os animais, mas domínio com amor, com sabedoria, com preservação, com respeito ao semelhante, o próximo como a ti mesmo. Então, assim. Mas e de você, Robson? Fala de você, porque o povo de Oriz não sabe, assim, que nós, como nós nos conhecemos, como que você está hoje também. Graças a Deus, né? A gente está fazendo um trabalho junto. Há 20 anos atrás, 99, 98, 99, eu tive o prazer de conhecer você, né? Aqui na Lapa. E você era um palestrante. E você falou, eu via que as suas palestras eram diferentes. Eu via os outros palestrantes, era legal tudo, mas você tinha algo diferente. Aí eu conversando com você, você falou da PNL, né? Programação Neurolinguística. Foi aonde eu comecei a estudar, eu me formei, fiz practitioner, me tornei master também em PNL. Não é a minha especialidade, mas eu uso a PNL hoje em tudo, né? A PNL, ela está inserida em tudo. Tudo que é comunicação, tudo que é programação, tem a PNL. E Entendo. eu agradeço muito de ter conhecido a PNL, porque a PNL, ela fecha o quebra-cabeça, né? Ela Sim. fecha o quebra-cabeça, porque a PNL, ela trabalha o seu emocional. E aí eu aprendi a me conhecer de vez. Falo no meu livro aí sobre você, eu coloco o seu nome lá no meu livro, né? Quem lê o meu livro, aí você vai ver que tem lá Marco Antônio de Paula, e é um cara que fez toda a diferença para mim. E com certeza eu quero você sempre junto onde eu estiver, para a gente estar sempre batendo essa conversa fiada aqui. Eu estava falando para algumas pessoas hoje, nem sempre a gente concorda com as coisas, né? A gente tem essa conversa assim, mas a gente sempre está junto. A gente está sempre procurando um entender o outro, um respeitar o outro. E isso é que eu chamo de amizade verdadeira, né? Você não precisa concordar 100% em tudo, mas o importante é que a gente esteja sempre junto, sempre com esse sentimento de um querer apoiar o outro, procurar entender o outro, né? E o principal, procurar um ajudar o outro, que a vida é um grande vai e volta, né? Hoje a gente está bem, amanhã está por baixo e por aí vai. Mas é muito legal, Marco. Parabéns aí pela pessoa que você é. Tenho certeza aí que esse 2020 aí, muitas mudanças estão acontecendo no mundo e na vida de todo mundo. Aquelas pessoas que aprender e mudar e fazer o que a gente está fazendo, né? Em vez de ficar parado esperando tudo passar, nós estamos passando tudo junto, nós estamos passando por cima da crise e a gente está fazendo conteúdos, contribuindo com o mundo, contribuindo com as pessoas. E eu gosto muito de fazer isso. O Instituto Você Merece Ser Livre está crescendo cada vez mais e Graças a vai Deus. crescer cada vez mais com o apoio seu, com o apoio de muitas pessoas que a gente está criando aí a verdadeira mente mestra, né? Que é o Mastermind. Fala um pouquinho, Marco, o que é Mastermind?